mas vai dar certo. Era Vargas. Já mais uma recomendação para vocês que vão fazer, né, gente? É assistir aquele documentário da Netflix que eu falei para vocês, que é guerrasdobrasil.doc. É sério, são 5 episódios, que contando 5, acho que são 2 horas, que falam sobre a história do Brasil, basicamente, desde do Brasil colonial até hoje. Mas qual o melhor ponto desse documentário, gente? É que eles vão falando das constituições, tá? Por exemplo, a primeira, que é sobre os quilombos, sobre as tribos indígenas. Professor, Oi. Guerras do Brasil, Doc, é isso? É guerrasdobrasil.doc. Tem no YouTube, gente, assim, quem não tinha Netflix, tem no YouTube, tá? Não se assuste que é 2 horas e 20, mas são 5 episódios. Por exemplo, hoje é terça-feira, vocês podem assistir um por dia, tá? Que terminam sábado. E é bom porque eles vão falando sobre as constituições. Por exemplo, no primeiro tem a participação do Ailton Krenak, que é eu acho que foi a maior voz do movimento indígena nessa Constituição. E até hoje ela é uma referência sobre os direitos indígenas, né? E vai falando sobre as outras coisas também. Por exemplo, o episódio 4 fala sobre essa contextualização do golpe do Vargas, então ele vai falar sobre a República Velha, vai falar sobre como vai ser um pouquinho, né? Vai bem pouco sobre a Constituição do Vargas. E Constituição é um assunto que cai muito no Enem, tá? Então, é mais realmente uma dica para vocês. Se eu fosse vocês assistirem muito, porque não é um documentário, tipo documentário que nem daqueles do... Eu esqueci, History Channel, eu acho que é assim o nome do canal. Mas são pessoas importantes, tá? Provavelmente essa galera que vocês vêem um textão sendo citado, né, por exemplo, essas questões assim, é essa galera que está falando sobre os movimentos históricos do Brasil. Então, eles são referências. Por isso que eu estou falando que é muito importante para vocês verem. Tanto que tem até o Boris Fausto, tem um deles. Realmente é uma galera assim de alto nível, tá? Mas vamos para a nossa aula partindo dessa sessão da Era Vargas, que também daqui a pouco já vou recomendar outro filme para vocês. Gente, qual era a contextualização? Acabei botando contextualização 2 vezes, agora que eu vi. Qual é a contextualização da Era Vargas, gente? Vai ser aquela corrupção que a gente viu na aula passada. Vocês têm que entender que a Primeira República ela é marcada por uma grande corrupção, tanto pelo voto de cabresto, tanto também pela aquela própria política que os próprios deputados que validavam ou não a eleição de um deputado X. E isso, gente, na década de 1920 vai gerar inúmeras revoltas. E qual é a primeira revolta, gente? É o tenetismo, tá? Esse tenetismo vai surgir principalmente na década de 20, mas principalmente depois da revolta dos 18 do Forte, onde 18 soldados vão se revoltar justamente contra a corrupção presente nessas eleições presidenciais, tá? O que vai acontecer com esses 18 fortes, gente? Eles vão ser fortemente repreendidos pelo exército. Tanto que até hoje existe uma escultura desses 18 soldados que foram e marcharam na praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, tá? Então, já é marcado por isso, gente, a década de 20. É por esse descontentamento do exército contra a corrupção que havia dentro do governo do executivo do Brasil, tá? Porque realmente, basicamente, São Paulo e Minas Gerais mandavam como bem queriam naquilo. E como não havia uma fiscalização, porque naquela época não havia um Tribunal de Justiça Eleitoral, basicamente, gente, quem era da posição, né, do momento do governo, que mandava na política. Então, basicamente, ser oposição naquela época era impossível. Por exemplo, quase nenhuma oposição vence uma eleição durante a República Oligárquica, e geralmente havia boicote. Por exemplo, se se 3 estados se juntam para tentar derrubar o governo do momento, eles acabam sofrendo boicote justamente desses governos do café com leite. Por exemplo, até um caso que acontece com o Vargas, porque o Vargas ele vai participar de uma aliança liberal em 1930, e vai haver um acordo com o Washington Luiz que se o Vargas não participasse tão bem da sua campanha política, ele teria pena do Rio Grande do Sul. Tanto, gente, que é uma das características da eleição de 1930 é que o Vargas, ele basicamente não participa da eleição.
tá? E quando ele participa meio que forçado, ele mal participa, justamente por conta que, e isso que eu tô falando é comprovado via documento, viu? Justamente por conta desses acordos que havia com os políticos de São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, gente, vai surgir do início da década da década de 20, 1920, esse descontentamento dos militares. E é muito importante vocês lembrarem disso, porque eles vão ser um dos protagonistas da Revolução de 1930. Justamente depois dessa revolta dos Fortes, vai surgir mais e mais pessoas a fim de derrubar o governo à força. Um desses, gente, vai ficar conhecido como movimento tenentista, onde tenentes do exército irão começar a organizar revoltas armadas. Óbvio, em todo o Brasil, viu, gente? Isso não é só São Paulo, Rio de Janeiro, não, é em todo o Brasil. Obviamente, a maioria não vai ter sucesso, mas tem uma que é muito importante, que vai ser justamente a coluna Prestes, onde o Luiz Carlos Prestes, mais um número específico de soldados, vão rodar o Brasil inteiro para falar sobre a corrupção que havia dentro do Rio de Janeiro, gente. E isso aqui é muito marcante para o Brasil, porque vai durar 2 anos, eles vão rodar basicamente 25 mil quilômetros do Brasil, eles vão basicamente andar em todas as regiões do Brasil, justamente pregando a palavra contra essa corrupção. E por que eu estou falando desse movimento, gente? Porque desse movimento da coluna Prestes, gente, vai surgir 2 grupos políticos que são essenciais para entender o Vargas. O primeiro vai ser a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser um movimento de esquerda, e o terceiro é a Ação Integralista Brasileira, que vai ser um movimento de direita. Obviamente, gente, quando eu falei esquerda e direita aqui, eu tô falando de extrema esquerda e extrema direita, viu? Vai ser os comunistas e os fascistas e nazistas da época do Brasil, tá? Juntamente com esse cenário, gente, vai haver um grande avanço do movimento operário. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês, né? Da grande greve de 1917. Agora, as greves e os protestos estão aumentando cada vez mais, principalmente em 1920. Com isso, gente, por exemplo, vai haver a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, o que não vai durar muito tempo. Logo, porque começa em 1922, mas em 1927 eles vão cair na ilegalidade. Então, quem era comunista naquela época era perseguido. E em 1920, gente, qualquer oposição, como eu já falei, ela vai ser perseguida. Então, esses trabalhadores, eles também serão perseguidos. Qualquer caso, qualquer manifestação por seus direitos trabalhistas, gente, vai ter uma resposta do governo federal, e essa resposta vai ser perseguição, vai ser prisões, vai ser torturas e etc. Tá? Tanto que em 1900, na década de 20 e principalmente na era Vargas, gente, vai ser marcada por uma expulsão dos imigrantes. Eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês na parte da Primeira República, que começa a surgir, né, um grande número de imigrantes, principalmente italianos e etc, etc. Aqui, gente, em 1920 e na era Vargas, que vai ser marcado por uma expulsão desses imigrantes, tá? Uma delas, que é a mais famosa, vai ser a Olga Benário, que já eu converso com vocês. Entendido aqui essa contextualização? É a ANL, A e B. Já vou mostrar para vocês, tá aqui. Mas é só do próximo. Tá? Deixa eu só botar isso aqui. Outra coisa, gente, que vai influenciar bastante a crise do governo provisório vai ser a crise de 29, e é justamente a crise de 29 que vai gerar um erro na matriz. Vocês estão escutando o meu ventilador? Não, né? Tá de boa, né? Tá de boa, ninguém falou nada. Vai surgir um erro na matriz sobre como posso falar, a passada, né, do poder para Minas Gerais. Porque, gente, a crise de 29 vai gerar uma queda na venda de produtos, principalmente do café paulista. Com isso, gente, pela primeira vez, os paulistas vão perceber que vale mais a pena eles garantirem que um paulista entre no poder para que São Paulo tenha apoio total nessa crise.
Com isso, gente, na eleição de 1929, São Paulo não vai mais indicar um mineiro. Ele vai indicar um paulista, que é o Júlio Prestes. Preste atenção, gente. Esse Júlio Prestes não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, que a gente falou sobre a coluna Prestes, viu? São duas pessoas diferentes. Não confundam. Então, justamente nesse cenário de crise, com realmente um interesse de garantir que a economia paulista não seja tão prejudicada, eles vão indicar um outro paulista, que vai ser o Júlio Prestes. Com isso, vai surgir a Aliança Liberal, que vai ser basicamente uma união entre os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, onde eles vão lançar 2 candidatos, Getúlio Vargas para a presidência e João Pessoa para vice, tá? Obviamente, gente, quem vai vencer? A oposição ou a situação do governo? Nessa eleição, quem ganha, mais uma vez, é a situação. Obviamente, gente, quando a situação ganha aqui nesse cenário, vai surgir inúmeras críticas, vamos falar novamente que foi um processo fraudulento, que eles estavam roubando vagas, e etc, etc. Só que, dessa vez, gente, porque não tem nada de novo nisso, viu? Sempre havia essas alegações de fraude. Mas dessa vez, há um problema que vai ser o motivo do levante revolucionários. É que vai haver o assassinato de João Pessoa em Recife. Esse assassinato aqui, gente, não tem nada a ver sobre motivos políticos, tá? É outra coisa aqui com um cara que matou João Pessoa, se eu não me engano, foi que envolve traição, um negócio assim. Aí o João Pessoa ele vai ser morto em um café, né, tomando café lá em Recife, por um homem que não tinha nada a ver com a política oligárquica. Só que, gente, essa morte aqui vai ser um motivo suficiente para que surja, não que surja, né, mas que toda essa galera que eu falei para vocês aqui, ó, dos tenentes, dos operários, e principalmente essa galera que está sendo excluída por essa indicação do Júlio Prestes, surja assim um sentimento de indignação muito grande. E principalmente, gente, aquela galera que estava neutra, perceba que realmente havia uma coisa de errado com as oligarquias paulistas. Então, a partir daí, gente, vai iniciar o processo de revolução, tá? Os militares, justamente com os civis, eles vão tomar o poder e expulsar o Washington Luiz e o Júlio Prestes, tá? Então, a partir de 1930, começa o governo provisório. Esse governo provisório vai durar até 1934. E aqui que entra o Vargas, porque o Vargas, gente, ele fica 15 anos no poder. E ficar uma pessoa 15 anos seguida não é fácil, tá? Não é fácil. Ele era um ditador? Era. Mas ele soube jogar o jogo político. Que é, basicamente, agradar todo mundo. O Vargas ele vai tentar agradar todo mundo. Logo que ele entre, gente, ele vai criar o Ministério do Trabalho, porque ele via que as causas operárias eram realmente valiosas, que eles estavam clamando muito por uma representação no governo. Então ele cria o Ministério do Trabalho, ele vai pela primeira vez não criar, né, mas decretar o voto secreto. É ele que vai dar, obviamente não vai dar, né, porque tem todo um movimento político, né, sobre isso, mas ele que vai permitir o voto feminino, ele que vai começar a investir numa industrialização de base, tá? Principalmente depois de 1929, né? Ele descobre, ele percebe que realmente o Brasil não tinha uma industrialização de base, que são, por exemplo, aquelas indústrias que produzem produtos que é essencial para a economia, por exemplo, o aço. O aço você utiliza em tudo que tem, né? No caso, o ferro. Você utiliza, sei lá, em portão, em janela, em qualquer coisa. Então é esse tipo de indústria que vai surgir durante o governo Vargas. E também ele vai investir na valorização do café, que a gente já sabe, né, que é que ele fazia, que já era uma prática republicana, só que com a crise de 29, gente, essa vai agravar mais ainda e, obviamente, vai aumentar essa valorização do café, que seria a compra das sacas de café com o dinheiro do governo federal. Então, o que vai acontecer uma prática aqui? Ele comprar inúmeras sacas de café e queimar nos portos, para que isso não eleve o preço do café, tá? Obviamente, gente, que vai ter gente que
não vai gostar, principalmente os paulistas, né? Porque eram os paulistas que tinham ganhado a eleição. E, para piorar ainda mais, porque os paulistas não vão mais nem ter o poder de eleger uma pessoa para o cargo do executivo do Estado. Porque a partir do governo provisório, gente, basicamente, o Vargas que vai mandar e doar os cargos de executivo dos estados. Então, basicamente, quem nomeava os governadores do estado, gente, naquela época, era o Vargas, tá? Naquela época, se eu não me engano, só havia 20 estados. E o Vargas, ele vai depor 20 governadores, gente. E nomear mais 20, que no caso serão tenentes. Beleza? Alguma dúvida até agora? Se não, a gente vai para uma questão. Aqui, deixa eu ver, cadê ela? Tá, oitava questão aqui. Vocês querem responder? Ou eu respondo? Posso dar um tempinho para vocês. Nenhum. Então vou indo. Entre o final do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX, criaram-se no Brasil as condições favoráveis para o surgimento de uma classe de trabalhadores assalariados e de um movimento operário organizado e atuante, que foi responsável por grandes mobilizações e greves, como a de 1917 em São Paulo. Considerando essa proposição, assinala a opção que não condiz com uma ação característica desse contexto histórico. Vocês estão conseguindo ler? Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Chegada do. Vocês querem responder essa aqui? Dou um minuto. Não, tô dizendo, tá dando certo, eu vejo. Não, eu sei, mas tô perguntando. Eu tô acompanhando. Tá. Chegada ao Brasil de imigrantes europeus que traziam consigo o princípio anarquistas comunistas e compuseram parte do operariado? Tá, vou dar um tempo. Lembrando que é para ser a incorreta, tá, gente? Não condiz. Que isso. Todo mundo marcando a B. Posso? Eu tava esperando a Manuela, que eu tinha digitado. Mas vai. Vamos lá, gente. Chegada ao Brasil de imigrantes europeus que traziam consigo princípios anarquistas e comunistas que puseram parte do operariado. A gente já comentou sobre isso, né, gente? Acho que não tem nem muita discussão que, que esse aqui é um fato. Tanto, gente, que é por isso que eu estava falando para vocês que durante o governo Vargas, a gente vai ter expulsão desses imigrantes, tá? E há uma drástica queda do, tipo assim, desse movimento migratório para o Brasil. Porque o Vargas vai ter um momento que, por exemplo, a Olga Benário, ela vai ser expulsa do Brasil e vai ser mandada para a Alemanha, por exemplo. Eu falo da Olga Benário porque ela realmente é o caso mais extremo que vai haver durante a ditadura do Vargas, que é uma alemã, né, que vai vir para
para o Brasil por conta do movimento internacional comunista, né? Que é aquele movimento, gente, que a gente já discutiu na Revolução Russa, que seria uma divulgação das ideias comunistas para tentar ter um apoio internacional de inúmeros países, porque os russos eles sabiam que seriam excluídos pelos países capitalistas. Então, diante disso, vai surgir inúmeros fóruns onde vão surgir meio que missões de, não de conquistas, né, mas missões de apoiarem revoluções comunistas em inúmeros países. Um desses casos vai ser da Olga Benário, que ela vai vir para o Brasil para apoiar uma revolução comunista. Só que qual é o problema, gente? Já estou dando um spoiler, né? Então, quando ela aparecer ela, eu nem vou comentar muito. A Olga Benário, ela é judia, e o Vargas, ele flerta muito com esses movimentos nazifascistas. E o que vai haver, gente? Para mostrar apoio à causa nazifascista, o Hitler não, né? O Vargas ele vai enviar a Olga Benário para um campo de concentração na Alemanha, tá? E ele vai enviar ela para um campo de concentração grávida, tanto que ela vai ter uma filha dentro desse campo de concentração e ela vai morrer nesse campo de concentração. A filha ela vai conseguir ser salva por conta de uma onda, uma grande campanha dos brasileiros, um abaixo-assinado gigante feita pela mãe do Luiz Carlos Prestes para conseguir a filha da Olga Benário. Assim, no final da história, ela realmente conseguiu, e inclusive ela virou até historiadora, uma das maiores historiadoras do Brasil, que era professora, se eu não me engano, da UFRJ, tá? Que é a Anita Belgaro, eu acho o nome dela. Então, justamente em 1920 e na década da Era Vargas que vai haver esse movimento contrário, tá? Justamente com essas ideias anarquistas comunistas. A fundação, em 1922, do Partido Comunista Brasileiro, inspirado no Partido Bolchevique Russo, vitorioso na Revolução Russa de 1917. Tá correto, gente. Realmente surge isso daqui. Eu acabei de falar para vocês, inclusive. Vai surgir em 1922 esse Partido Comunista Brasileiro, só que ele não dura muito tempo, porque ele vai cair na ilegalidade. Principalmente, gente, porque eles pregavam tudo que aquela oligarquia paulista era contra. Então, obviamente, por eles serem a situação do governo e basicamente por eles mandarem sempre no governo, eles vão derrubar o Partido Comunista. Então, a letra B, ela tá correta, tá? Tratamento dos problemas sociais do operariado como uma questão de polícia por parte dos governos da República Velha. Tá corretíssimo. Como eu falei para vocês, qualquer motivo de greve, qualquer motivo de protestos do povo trabalhador de 1920, da classe operária, vai ser motivo de polícia, vai ter muitas prisões, vai ter tortura, etc, etc. Tá? Apoio dado pelo governo de Getúlio Vargas ao movimento operário, com a criação de CLT e com a política de plena liberdade sindical. Primeiro, gente, a questão aqui, ela está falando das primeiras 3 décadas do século XX, né? Então, obviamente, das 3 primeiras décadas, isso aqui só vai até 1930. Então, o Vargas ele não está no poder. Tá? Tinha que vocês falarem que essa aqui está incorreta só por causa disso. E não havia essa plena liberdade sindical, porque havia uma fiscalização do Vargas sobre esses sindicatos, tá? Então é por esses 2 motivos que há um erro aqui. Então, cuidado, gente. Não tenham pressa para responder questões. Sempre analise essas coisas de data e etc, etc. Tem que vocês tirarem várias questões disso. Em 1932, gente, vai haver uma revolução, ou uma revolução constitucionalista, ou uma revolta paulista, a esses 3 nomes, tá? O nome, ele só recebe o nome de revolução, gente, porque ela há um êxito, tá? Que vai ser justamente, gente, um movimento político que vai surgir com a indignação dos paulistas perante ao Getúlio Vargas. Primeiro foi por conta dessa primeira medida autoritária, né, de expulsar os governantes dos seus estados e de nomear tenentes para cada estado, tá? Esse é o primeiro motivo de revolta. O segundo foi que passou 2 anos, gente, do Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas ele não tinha feito nenhuma Constituição e ele não estava nem interessado em fazer Constituição. Vale lembrar que em 1930, gente,
O Vargas, ele revoga a Constituição de 91, viu? E ele começa a governar por meio de decretos, viu? Então, meio que o Brasil de 1930 a 1934, ele não tem uma Constituição. As únicas leis são as leis criadas por Vargas. Então, é daí que vai surgir essa Revolução de 1932. É uma revolução basicamente paulista, onde eles pediam uma convocação de eleições para o executivo, principalmente o executivo do estado, e uma assembleia constituinte. Obviamente, gente, que aqui vai ficar muito famoso por conta que, como eu falei, gente, o Vargas, apesar de ter feito tudo isso aqui, né, de ser realmente um governo que teve muita modernização e muita evolução econômica, é muito marcado pela repressão. Ele não deixa de ser um ditador, tá? Obviamente, gente, essa revolta e essas manifestações vão ser fortemente reprimidas, tanto que os casos mais famosos vai ser a morte de 4 estudantes, que vão ser o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Os 4 eles vão virar um mártir dessa revolução, tanto que vai haver o nome desse movimento vai ser MMDC, que é justamente as iniciais desses 4 nomes, desses 4 estudantes que tinham sido mortos. O MMDC, gente, no final das contas, vai juntar 60 mil soldados, porém o Vargas ele tinha apoio popular, principalmente porque ele conseguiu, pela primeira vez, como eu posso falar? Não dar apoio, mas investir em todas as classes sociais que estavam carentes de direitos, tá? Até os próprios empresários industriais, gente, não tinham tanto direito. Obviamente que há uma discrepância muito gigante entre os industriais e os operários, né? Mas ele conseguiu, gente, querendo ou não, conquistar cada classe social do Brasil. E é por isso que ele vai ficar por tanto tempo. Então, com isso, gente, quando surge esse movimento aqui do MMDC, tem 1.000 pessoas para lutar do seu lado rapidamente. E, obviamente, essa revolta ela vai ser combatida de maneira muito rápida, tá? Mas se chama revolução por conta que eles realmente conseguiram o que queriam. O Vargas, ele vai como posso falar, chamar novas eleições e vai criar uma Assembleia Constituinte, tá? Então, na Constituição de 34, gente, o que é que eles vão decretar? Olha que Constituição é importante para o Enem. Vão decretar que é uma república federativa, né, o governo, obviamente. Ele vai incorporar o voto feminino, ele vai determinar, gente, o sufrágio eleitoral, mas qual o único problema daqui? Que os analfabetos, eles ainda não podem votar aqui, viu, gente? Eles não podem votar aqui durante o governo Vargas. Então, esse sufrágio eleitoral universal, ele ainda é um pouco, assim, como posso falar, uma ilusão, tá? No governo Vargas, menos de 30% da população era alfabetizada. Então, ainda havia, querendo ou não, gente, um voto censitário, porque só rico sabia ler e escrever no Brasil, tá? Então, não se enganem. O voto ele só se torna realmente universal no Brasil em 1888, só na Constituição de 88, que aí sim os analfabetos vão poder votar para presidente, para tudo. Beleza? Mas foi um avanço por conta que ele incorporou o voto feminino, tá? Ele vai estabelecer o ensino primário e gratuito e obrigatório. Obviamente que a partir daqui, gente, já vai começar a haver uma maior educação dessa boa parte de analfabetos do Brasil. Só que realmente, gente, o maior investimento de ensino primário vai ser pós-ditadura, que é tipo a nossa geração. Eu acho que a gente sabe isso na pele, por exemplo. Que eu acho que é quase possível vocês aqui, que estão aqui na aula, não conhecer um familiar que não saiba ler ou escrever, por exemplo. Eu acho que é quase possível. Porque realmente é muito da nossa geração essa cultura. Mas até século passado, boa parte da população não sabia ler, tá? Então isso aqui é todo um movimento de forma bem lenta, bem gradual mesmo, tá certo? A Câmara dos Deputados era eleita de forma direta, mas também havia representantes de eleições por organizações profissionais, então vai ter uma eleição, por exemplo, dos empresários, da galera da oligarquia, né, da produção do café e do movimento operário. E, gente, como o Vargas é uma pessoa muito inteligente, ele conseguiu
se eleger de forma indireta. Por exemplo, eles lançaram a Constituição, mas ele falou que ele deveria ficar mais um pouquinho para garantir que não houvesse fraude. Então ele vai conseguir uma eleição indireta, tá? Como eu falei para vocês, gente, durante o governo Vargas vai surgir esses dois movimentos, basicamente inspirados tanto no movimento comunista lá na Rússia, como no movimento nazifascista. O movimento inspirado no nazifascismo vai ser a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que tinha basicamente a inspiração do Plínio Salgado. Inspiração não, tinha seu líder, o Plínio Salgado, tá? Essa AIB, gente, é basicamente realmente fascismo. Eles defendiam um Estado forte, baseado nas doutrinas católicas. Eles eram totalmente anticomunistas, anti-anarquistas. Eles tinham esses vestimentos aqui, essas fotos que eu mostrei para vocês é deles. Eles tinham esses vestimentos aqui, tipo, padronizadas. Eles tinham esse símbolo aqui, que eu esqueci qual é essa letra aqui, mas eles tinham esse símbolo que eles utilizavam aqui no braço, muito parecido com aquela faixa nazista que eles utilizavam. Essa faixa no braço, com esse símbolo aqui. Eles tinham, por exemplo, uma saudação. Eles falavam Anauê, que significava tipo, salve, irmão, que é baseado na língua tupi, tá? Então era tudo inspirado no governo nazifascista. A ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, e escrevi errado aqui, libertadora, mas libertadora, ela é baseada nos moldes da Revolução Comunista da Rússia. Não tem muito que eu comentar até bem, né? É um movimento que vai defender a ditadura do proletariado, vai defender o intervencionismo estatal, a nacionalização dos bancos e da indústria, e etc, etc. Tudo isso que a gente já discutiu na aula passada, tá? E o que vai ser a intentona comunista, gente? Vai ser um levante acontecido em 1975. Basicamente, quase não expliquei, quase não falei isso, mas vale ressaltar. Sabe os tenentistas que eu conversei para vocês? Com o tempo, gente, o movimento ele foi sendo, obviamente, combatido pelo governo. Com isso, gente, os tenentistas vão separar nesses dois movimentos, viu? Os tenentes que eram mais à direita, eles vão incorporar a AIB, principalmente a liderança da AIB. Os tenentistas mais à esquerda eles vão entrar na ANL, que no caso é o do Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes, que a gente acabou de falar. Ele vai ser o líder da ANL. E ele vai ser o líder da intentona comunista, que vai ser a revolta de 1935, que vai ser um levante comunista, armado, obviamente. Basicamente, vai acontecer apenas em 3 cidades, que é em Natal, Recife e Rio de Janeiro, e obviamente eles vão ser fortemente combatidos. Mas qual é o problema, gente? Essa intentona comunista ela vai ser utilizada como desculpa para o Vargas de continuar mais ainda no poder, de justamente criar uma retórica que existe um medo gigante de comunista, né? Não é de hoje. Lá em 1930 já tinha essa galera que morria de medo de comunista. Então, isso vai fazer com que o Vargas, gente, ganhe mais ainda apoio da população, principalmente dos católicos da época que pregavam contra capite. Mais umas questõezinhas aqui. Deixa eu ver. Tem uma na primeira página, se não me engano. Tá aqui, ó. No começo do século XX, desenvolveu-se uma doutrina política que defendia a ideia de que a sociedade só funcionaria se houvesse ordem e paz. Respeito à hierarquia social e com harmonia, era inspirado na doutrina social da Igreja Católica. No Brasil, seus membros usavam uniformes verdes, o que resultou em seres conhecidos como camisas verdes, ou ainda galinhas verdes, e cumprimentavam-se com a saudação indígena Anauê. Foi um movimento político de inspiração fascista, com forte ligação com os movimentos conservadores e o pensamento autoritário brasileiro em decurso. Para compreender a importância desse movimento e o nível de mobilização que atingiu, congregando grande número de pessoas de todas as classes, é necessário evidenciar a sua estrutura, seu ideário e as estratégias mobilizadoras, pensadas em torno de grandes temas. E aí, quero ter pio?
Vamos lá. 2 minutinhos. 19h42 eu vejo. Inclusive, só para corrigir, a Naue era tipo, sou teu amigo, tá? Olha o que significava. Vamos lá, gente. Meu Deus, já tá dando a hora. Gente, obviamente, não tem o que discutir aqui, né? Ele tá falando. Por exemplo, se você não sabe o que é A e B, qual seria o caminho que vocês pegam? Inspiração fascista. Vocês pegam essa palavra aqui. Vamos para as alternativas. O fascismo, logo de cara, a gente já sabe o que é o quê? Anticomunista, anti-anarquista. Movimento político a que o excerto acima se refere é o anarquismo? Não. Isso aqui você já cortava de cara. Socialismo cristão? Não. Comunismo? Não. Aí você marcava bem, tá? Se você não souber o que é integralismo, se você não souber o que é A e B, por eliminação, só nessa lógica da inspiração do fascismo, você já conseguia responder, tá? Mas a resposta correta seria integralismo, liderado por Plínio Salgado, que apoiado em preceitos conservadores, fundou a AIB, a Aliança Integralista Brasileira, partido que teve participação ativa em parte do período Vargas. Beleza? Então a resposta é a letra B, corretíssimo. Deixa eu ver aqui que tem outras questões para a gente responder. Terceiro. Atente ao seguinte excerto sobre o evento denominado pejorativamente pelo governo Vargas de intentona comunista. Luiz Moreira, militar excluído das Forças Armadas por participar da ditadura comunista em novembro de 1975, teve reconhecido o direito de ser reintegrado ao Exército Brasileiro. A decisão da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região estabeleceu que ele será enquadrado como segundo tenente, graduação que teria alcançado se tivesse permanecido em serviço até sua reforma. Sobre esse evento, é correto afirmar que, aí aqui era um texto nada a ver, né? Mas ele quer saber sobre a intentona comunista. E aí? Sobre esse evento, ele quer afirmar sobre o que, gente? Mais um minutinho para vocês aí. Essa aqui eu acho que é mais difícilzinha. Essa questão parece da uva. É tão mal escrita. Só a Ana Luiz vai se aventurar nessa questão. Ninguém mais, ninguém menos. Eita, do nada. Tinha que ter alguma coisa sobre votação tipo secreta aqui, nessas alternativas, no Google Meet, ia ser da hora. Vamos lá. Então ele está falando sobre a intentona comunista. A intentona comunista foi organizada por quem, gente? Por Luiz Carlos Prestes, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe. Luiz Carlos Prestes era o quê, gente? Um dos líderes do PCB e um dos líderes de qual movimento? Da Aliança Nacional Libertadora.
Então vamos ler as questões baseadas nisso. Tendo sido organizado pela Aliança Nacional Libertadora, que era liderado por Luiz Carlos Prestes, esse levante realizado por militares rebeldes, insatisfeitos com o governo constitucional de Vargas, amotinou quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Tá corretíssimo, tá? Corretíssimo. Foi arquitetado e executado por membros da Ação Integralista Brasileira, que pretendiam derrubar o governo democrático de Getúlio Vargas e impor um Estado totalitário de orientação fascista no Brasil. Não, gente. Na grande maioria, a AIB vai ser apoiada por Vargas e vai ser um dos pilares do governo Vargas. Obviamente que depois do Estado Novo, Vargas ele vai dar um golpe neles, né? Vai começar a perseguir eles também. Só que o AIB até... Primeiro, né, que a AIB é fascista, então não tinha como eles organizarem um movimento comunista. E segundo, eles eram situação no governo do Vargas, tá? Então não houve esse tipo de revolta deles. Teve sua origem no movimento das ligas camponesas das ligas camponesas de orientação comunista, que a partir das ações do campo passaram a apoiar movimentos grevistas de trabalhadores urbanos, com o intuito de derrubar o Estado Novo instituído por Getúlio Vargas. Não havia esse movimento de trabalhadores tão grandes nessa época aqui não, viu, gente? E muito menos ligas camponesas que estavam apoiando as causas dos trabalhadores urbanos, tá? Então essa aqui tá incorreta. Foi uma artimanha de Vargas que utilizou esse evento falso como justificativa perante a opinião pública para instituir um governo totalitário de características fascistas chamado Estado Novo de 1937. Gente, tá corretíssima essa letra D. Mas por que ela é errada, gente? Porque... Então, correta é A, né? Porque isso daqui faz parte de um outro evento do governo do Vargas, que vai ser o plano... É o que eu escrevo desse jeito no quadro. Plano Corren, que vai ser justamente uma invenção de um ataque comunista, viu? Uma invenção. Essa aqui é a Olga Benário, tá? Que eu já falei para vocês, uma foto dela. Uma alemã que foi justamente deportada para a Alemanha. Com a ditadura comunista, gente, vai surgir esse discurso que a qualquer momento, principalmente também vocês têm que se ater ao que estava acontecendo no mundo, né? Está acontecendo nesse momento uma grande expansão do movimento nazifascista e do stalinismo na Europa. E já é o início da Guerra Fria. Então, nessa época aqui, gente, está surgindo esses movimentos políticos nazistas e comunistas em todo o mundo. Então, no Brasil não seria diferente. Tanto que vocês conheceram agora a AIB e a ANL. Com isso, gente, obviamente, por Getúlio ser mais inclinado à direita, ele vai começar a sustentar esse personagem de criar uma retórica sobre uma possível intervenção comunista no Brasil. E com isso, gente, vai ser criado, né? Hoje em dia a galera fala que é uma fraude, vai ser criado, gente, um documento alegando uma revolta comunista no Brasil em 1937. Sabe qual é a maior curiosidade desse documento, gente? É que ele vai ser divulgado na imprensa justamente meses antes da eleição. Se eu não me engano, é 2 meses antes da eleição. Só que esse documento, gente, desse plano comunista, ele vai gerar uma grande proporção no Brasil inteiro, de realmente uma grande preocupação desses setores, da elite e dos cristãos, de uma possível revolução comunista no Brasil. Com isso, gente, com essa criação desse medo de uma revolução comunista, o Vargas ele vai conseguir um amplo apoio para iniciar uma ditadura. E é baseado nesse documento falso, que hoje os historiadores acham que foram uma criação do próprio governo, desse documento falso, ele vai sustentar o golpe militar de 1937. Então preste atenção aqui, gente. O Vargas ele é tão político, mas meio louco também, que o cara ele vai dar um golpe em si mesmo. Porque é ele que era o presidente na época. E ele vai dar um golpe militar em si mesmo para instalar uma ditadura. Então vamos lá. Já era uma ditadura, gente. Mas o Estado Novo ele realmente vai marcar o início de uma ditadura bem mais pesada do que já era. Beleza? Então, gente, por exemplo, depois dessa divulgação desse plano Corre, gente, vai haver uma grande divulgação do Vargas, que ele vai revogar a Constituição de 37, que ele vai declarar estado de sítio e que ele precisa, obviamente, acabar com esse, não ataque, né, mas essa, como eu posso falar,
também fantasma é um termo incorreto, mas acabar com esse levante comunista, porque só ele poderia garantir que o governo dele, que o governo brasileiro continuaria sendo ainda uma, não democracia, mas uma república longe dos modos da revolução da ditadura do proletário, tá? Então, com isso, gente, ele vai decretar o fim das Assembleias Legislativas, o fim da Câmara Municipal, o fim do Congresso Nacional. Então, hoje, a partir de 37, gente, não há nenhum campo legislativo e nenhum âmbito do governo. Não vai haver Câmara de Vereadores, não vai haver Câmara Legislativa do Estado e não vai haver, muito menos, a Câmara dos Deputados Nacional. Então, a partir de agora, gente, o governo é só o Vargas, tá? Então, vai surgir uma Constituição totalmente fascista aqui, tá? Era só o Vargas que mandava, o Vargas mandava e desmandava. Obviamente, gente, com isso, vai se iniciar uma grande caçada política a todos os partidos e organizações civis. E é daí que eu falei que o Vargas iria puxar o tapete da AIB. Porque a partir daqui, o Vargas ele vai realmente caçar os líderes da AIB e da ANL. E os comunistas vão caçar qualquer pessoa que fosse contra. Nesse momento aqui, gente, qualquer pessoa que fosse contra o Vargas era preso, era torturado ou era morto, tá? Beleza? Então, gente, vai ter bem com isso, né? Vai ser criado o Departamento da Imprensa e Propaganda, que é o famoso DIP, e dentro desse departamento é onde ele não vai instalar, né, a censura, onde só poderia ser divulgado coisas boas do governo, e etc, etc. Músicas também vão ser censuradas nessa época aqui, os jornais vão ser censurados. Tudo que havia no Brasil nessa época aqui, gente, era apenas apoio a Vargas. Com isso, gente, vai ser criado até um programa de rádio, que é a Hora do Brasil. Essa Hora do Brasil vai ser utilizado para justamente divulgar a criação de leis trabalhistas, porque o Vargas ele vai se sustentar nisso, dessa criação das leis trabalhistas, que era de bom grado para a grande maioria da população. Beleza? Então aqui você tem que entender que o Estado Novo, que vai surgir de 37 até 45, é o auge do governo autoritário do Vargas. Beleza? Entendido? Falei muito rápido? Não, né? Então, gente, vai ser aí que, por exemplo, nessa criação de Estado Novo vai ser obrigatório a disciplina de educação moral e cívica nas escolas, onde basicamente o Vargas aqui claramente quer moldar a sociedade para ter mais apoio de todas as áreas da sociedade. Durante também esse governo que vai ter a concepção da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que vai ser a criação de várias siderúrgicas no Brasil, vai ser a criação da Vale do Rio Doce, que vai ser uma estatal que, se eu não me engano, é vendida no fim da ditadura militar, ou no governo do FHC. E também o Vargas vai criar, por exemplo, a Petrobras, né? Ele cria esse Conselho Nacional do Petróleo, que futuramente seria a Petrobras. Então, o Vargas, e essa é uma das características, né? Ele vai fazer um investimento na industrialização, mas é uma industrialização com o dinheiro do Estado. E essa é a maior diferença entre ele e o Juscelino Kubitschek, viu? Para vocês já se ligarem. O Vargas, ele faz investimento na industrialização, mas é uma industrialização baseada com investimentos do Estado. Enquanto o Juscelino Kubitschek, ele vai fazer um investimento em industrialização, mas com investimentos dos meios privados, tá? Um acreditava que era o Estado que deveria fazer a manutenção dessas indústrias e outro acreditava que era um mercado privado. Beleza? Então, durante o Vargas que vai surgir essas grandes companhias estatais do Brasil. Serão vendidas, né, com o tempo. Tipo a Vale do Rio Doce. O Plano Corre. O Plano Corre, gente, é um documento que foi criado pelo Vargas. É um documento que havia um plano comunista de tomada de poder do governo dele. A partir disso, gente, é literalmente um documento, viu? É literalmente um documento. Um papel que falava que eles iriam tomar o poder do Vargas. Esse documento, gente, que vai ser utilizado para legitimar a instalação dessa ditadura do Vargas, para que não houvesse nenhum tipo de governo comunista no Brasil. Obviamente, gente, isso aqui está sendo apoiado também pelos Estados Unidos, também pela AIB e pelos países que apoiavam o fascismo
e nazistas. Vocês têm que lembrar, gente, que, por exemplo, não pararam o Hitler porque ele era um mal menor comparado ao comunismo, tá? E essa era a visão do mundo na época, beleza? Então, obviamente, o Vargas ele vai utilizar esse plano corre de um plano comunista de tomada de poder para justamente legitimar seu governo autoritário. Tá certo? Deu certo? Então, gente, no Estado Novo também vai ter a implementação da CLT, né? Que eu acho que é o cartão postal do Vargas, né? Que é a criação da CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. Vai ser um grande documento onde ele vai juntar todas as leis que tinham sido aprovadas por ele, né? Que é lá que, por exemplo, vai ter a criação da Justiça do Trabalho, que vai ter a carteira de trabalho, que vai ser a declaração de salário mínimo, dos descansos semanais remunerados, porque naquela época eles não eram remunerados, né? Não sei se você sabe, né? Mas a gente recebe ainda pelo domingo e o sábado, quando a gente trabalha. Há também a jornada de trabalho de 8 horas e assim vai. Então a CLT é um grande documento, também baseado numa legislação fascista, né? Da Carta do Lavoro, mas é um dos cartões postais do Vargas, beleza? E a questão de 37, onde, por exemplo, a justiça eleitoral e os partidos políticos vão ser extintos. Vale lembrar, gente, que assim que o Vargas entra, ele cria essa justiça eleitoral para mostrar para o povo assim, olha, gente, agora não vai ter corrupção nessa eleição, porque há uma justiça eleitoral independente. Obviamente, não durou nem 10 anos no governo dele. Em 37 é fechado e é suspenso, tá? O direito de mandado de segurança da galera, da ação popular. Há também a criação do departamento de imprensa e propaganda, que eu acabei de falar para vocês. Há uma proibição do direito de greve e também uma pena de morte para quem fosse contra ele. Para vocês verem como realmente, nessa época, vai ser o auge da ditadura dele. Tá? Você não podia ser contra o Vargas, que você podia ser morto. Tá? Então, gente, qual vai ser o erro do Vargas? Erro não, né? Mas qual vai ser o motivo da queda do Vargas? Vai ser a sua participação na Segunda Guerra Mundial. Principalmente, gente, porque o Vargas ele vai lutar contra a Alemanha e a Itália, não sei se vocês sabem. E para a população daquela época, não vai fazer sentido o Vargas lutar contra esses dois governos autoritários, porque como é que tinha um cara autoritário no Brasil, aí ele vai para a Europa e luta contra governos autoritários? A galera vai começar a se tocar isso. Por exemplo, também uns soldados que vão lutar contra os fascistas, né, que basicamente, não sei se vocês leram sobre as batalhas, né, mas a maior batalha do governo brasileiro vai ser essa batalha de Monte Castelo, lá na Itália, que esses soldados que vão lutar contra os fascistas, eles vão voltar e começar a questionar o Vargas, sendo que vão ser eles que vão depor o Vargas, porque não faz sentido a galera ter dado a vida na Europa e vir para o Brasil e basicamente ser governado por uma pessoa que eles mesmos tinham deposto na Itália. Então vai haver esse grande movimento de, obviamente, não posso falar que não havia essa conscientização, porque havia, mas vai ficar meio que escancarado, né? Uma grande hipocrisia do Vargas, e com isso, gente, vai voltar a ter inúmeras greves, e em 1945 vai surgir essas inúmeras greves que vão ser caladas depois do Estado Novo, e justamente com os soldados vai haver mais um golpe militar, onde o Vargas ele vai ser deposto, beleza? Vale lembrar também, gente, que o Vargas ele era neutro, ele vai adentrar dentro do governo justamente porque vai ter um ataque alemão aos navios brasileiros, e naquela época havia uma grande campanha política americana de tentar trazer as potências da América para a Segunda Guerra Mundial. E também uma época da política da boa vizinhança, onde basicamente os Estados Unidos vão querer cada vez mais ter, como eu posso falar, mais influência dentro da América Latina. Então vai haver um acordo de uma concessão de empréstimos para justamente esses investimentos do Vargas. Enquanto isso, o Vargas ele seria obrigado a entrar na Segunda Guerra Mundial, tá?
E é justamente por conta dessa luta aqui de antidemocráticos contra antidemocráticos. Vão perceber a hipocrisia. E com isso, vai surgir nas grandes massas esse movimento contra o governo autoritário do Vargas. Certo? E aqui encerra Vargas. Beleza? Vamos resolver mais duas questões, ou uma. Duas questões, a gente vai pro Jango, JK e o nosso queridinho varredura do... Não, esqueci o nome dele agora. Que é maluco, esqueci o nome dele. Não lembro. Vamos lá, sexta questão. Vocês querem responder essa? Com o advento do Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas em novembro de 1937, a ação integralista... Gênio Quadros, esse aí mesmo, que é o maluco. Eu acho ele muito engraçado. A Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado e as organizações criadas pelo cearense Severino Sombra, a Legião Cearense do Trabalho e a Campanha Legionária, foram fechadas pelo governo ditatorial. Sobre essa organização, é correto afirmar que... É correto dizer que... Quais são as opções corretas, gente? B? Todo mundo foi de B? Vamos lá. Vamos lá, né? Padrão, vamos por exclusão, como sempre. Falou em ação integralista brasileira, aí B, vocês vão lembrar de quê? Movimento fascista. Se tem fascismo, vamos caçar qualquer tipo de comunismo e anarquismo nessas questões. Vamos lá, representava os interesses dos movimentos operários ligados à corrente anarquista. Fechou? A já foi excluída. A B eram ligados ao pensamento conservador e anticomunista e representavam as ideias do fascismo e contavam com o apoio de boa parte do clero da Igreja Católica. Correto. Você viu anticomunista? Opa, pode estar certo. Estavam a serviço do movimento de internacionalização do comunismo? Não. Defendia a ideia de que o governo varguista deveria romper com as potências do eixo, que é mentira, né? Até porque era um movimento nazifascista, e apoiar o crescente movimento expansionista do capitalismo dos Estados Unidos sobre a Europa e a América Latina? Não. O que eles apoiavam era a união de Vargas com o eixo. Tá? Então as duas estão incorretas. Ixi, essa aqui não dá para vocês responderem, né? Em 1937, Vargas deu um golpe dentro de seu próprio governo e estabeleceu um regime que ficou conhecido como Estado Novo. Sobre essa etapa da história do Brasil republicano, é correto afirmar que o governo Vargas adotou as formas de Estado e governo criadas pela União Soviética, estabelecendo o comunismo como modelo econômico? Sim ou não? Não. Incorreta. Até porque o plano Corren, que vai ser em 1937, era baseado no pensamento anticomunista, tá? Então, tem nem perigo deles terem se inspirado na União Soviética. Instituir a normalidade democrática, promovendo a ampla participação de todos os setores de pensamento político em seu governo. E aí, gente, todo mundo podia participar do governo do Vargas a partir de 1937? Sim ou não? Não, também incorreto, isso mesmo, turma. Adotou como modelo legal a Constituição Autoritária da Polônia, marcada pela censura e centralização do poder típicas de estados autoritários europeus. Tem como a gente saber sobre a política da Polônia? Não, é muito específica, né? Então vamos deixar ela aí.
promoveu uma eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte, que estabeleceria uma Carta Magna plenamente democrática chamada de Constituição Cidadã. Essa está correta? Falou em democracia e falou Estado Novo? Não. Então a resposta corretiva seria a letra C. Lembrar, gente, que a Polônia em 37, ela estava na mão de quem nessa época aqui? Do Hitler, tá? Beleza? Basicamente foi isso, gente. Aí eu mais uma vez, né? Eu não tô recebendo tanto feedback, né? Mas estudem, façam essas questões aqui, que elas são muito, muito importantes. Beleza? Eu agora vou falar sobre esses 3 aqui, mas eu vou ser o mais breve possível para a gente ficar pelo menos uns 20 minutos respondendo umas 7 questões ali daquele TDD do Enem, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o JK, o Jânio e o João Goulart. Eles são muito importantes, por quê, gente? Porque eles marcam a chegada dos militares no poder, tá? Nope, que nope, porque... Ah, tu botou nope da resposta, né? Beleza, foi mal. Então, gente, o Juscelino Kubitschek, ele vai ser o presidente de 56 a 61, tá? Ele tem uma longa carreira política, não vou me estender nisso, né? Então dá para perceber que ele foi chefe de gabinete, ele foi deputado estadual, deputado federal, vai ser prefeito de Belo Horizonte, etc. E qual a maior característica do Juscelino Kubitschek, gente? Ele vai ser conhecido pelos anos dourados. E esses anos dourados ficam conhecidos assim por conta de um grande investimento, principalmente do exterior no Brasil, tá? Vai ser no governo do Juscelino Kubitschek que vai ter, por exemplo, a chegada da instalação dessas empresas de carro de automóveis, né? Que é Mercedes-Benz, Volkswagen, isso aqui nem sei falar o nome, Willis Overland, a General Motors e a Ford, tá? Então, essas empresas vão chegar no Brasil durante o governo dele. Não só elas, né? Mas essas são as mais famosas. Mas o governo, como eu falei para vocês, né? O Vargas, ele apoia uma industrialização totalmente dependente do Estado, tá? Então é o Estado que vai criar toda a manutenção das indústrias, das empresas, etc. O Juscelino Kubitschek é um outro tipo de política. Ele defendia que a iniciativa privada que deveria investir nessas indústrias. Com isso, gente, o Juscelino Kubitschek ele vai criar inúmeros incentivos fiscais para as empresas, né? Aí, Thales, que são incentivos fiscais? Depende. Por exemplo, depende de várias coisas. Vai ter incentivo fiscal, que é o quê? Doação de terras. Vai ter incentivo fiscal, que é uma diminuição do imposto. Vai ter incentivo fiscal, por exemplo, a energia daquela empresa seria de graça. Então, depende muito dos incentivos fiscais, porque isso depende de estado para estado, de cidade para cidade e etc, tá? Mas incentivos fiscais, basicamente, é um barateamento da instalação de novas indústrias, ou um barateamento de impostos de novas indústrias, beleza? Então, é daí que vai instalar essas indústrias, basicamente, de bens duráveis, né? Tá certo? É durante o governo do Juscelino Kubitschek, gente, que vai ter a criação de 20 mil quilômetros de estrada de rodagem, porque nessa época aqui já tem a Petrobras, e com isso, né, gente, o petróleo naquela época era barato, então com esse alvoroço de carros, né, carros, gasolinas, carros, o Juscelino Kubitschek ele vai querer criar rodovias, então ele vai criar inúmeras rodovias no Brasil inteiro, justamente baseado nesse incentivo, né, de carros e petróleo barato, entendeu? Basicamente vai ser isso. Onde é que também vai ter outros investimentos, gente? Na energia, na educação e na alimentação, tá? E isso tudo que eu acabei de falar para vocês faz parte desse plano de metas, que é como ele vai ficar conhecido. Esse plano de metas é justamente chegar nesses investimentos. Obviamente, gente, que ele vai conseguir, tá? O lema do governo dele também, gente, eu estou falando de cima para baixo, né? O lema do governo dele, gente, também é conhecido como 50 anos em 5, onde ele queria pegar esse desenvolvimento de 50 anos e instalar esses 5 anos de governo dele, tá? E isso, obviamente, como está aí no texto, enfatizava o compromisso dele com o desenvolvimento econômico.
É ele que vai iniciar a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Vale lembrar, gente, que durante a prefeitura de Belo Horizonte, né, ele também vai investir na urbanização de Belo Horizonte, basicamente com muita inspiração do Oscar Niemeyer. Então, o Oscar Niemeyer, que é aquele arquiteto famoso, ele vai ter inúmeros trabalhos durante o governo da prefeitura do Juscelino Kubitschek em Belo Horizonte. Obviamente, gente, quando ele vai construir Brasília, ele não vai fazer uma coisa diferente, ele vai chamar o Oscar Niemeyer. Então o Oscar Niemeyer vai fazer inúmeras obras em Brasília. E por que criar uma nova capital, gente? Porque ele queria fugir do Rio de Janeiro, basicamente. O Rio de Janeiro era um território que era, assim, poderia ser invadido, porque, que foi que eu falei já para vocês, lá, né, do bloqueio continental, na Revolução Francesa, que uma guerra, gente, é vencida quando você enfrenta, quando você invade a capital do país. E o Rio de Janeiro, gente, é um litoral. As inúmeras revoltas, por exemplo, quando a gente vai ver a revolta da Chibata, que basicamente os caras pegaram inúmeros navios e apontaram para o Rio de Janeiro, tá? Imagina, gente, se os revoltosos da Marinha faziam isso, qualquer país podia fazer aquilo, de bombardear o Rio de Janeiro. Então, com isso, gente, ele vai incentivar essa criação de uma nova capital, que vai ser Brasília. Obviamente, gente, que construir uma cidade não é barato, né? Eu imagino que vocês devem pensar isso, que construir uma nova cidade não é barato, principalmente uma capital. Então, com isso, gente, vai gerar uma grande inflação no governo do Juscelino Kubitschek. Apesar de ter todo esse desenvolvimento econômico, o Juscelino Kubitschek ele vai gastar muito em Brasília. E isso vai gerar uma grande inflação gigantesca durante o governo dele, tá? Entendido? Eu tentei falar os maiores feitos aqui da forma mais rápida possível, para não tomar tanto tempo. Entendido? Compreendido? Vamos lá. Descrevendo as transformações ocorridas no Brasil durante a década de 1950, Mônica Cornes diz o seguinte: se o otimismo e a esperança implicaram profundas alterações na vida da população em todo o mundo, permitindo não a todos, mas a uma parcela, não a todos, não a parcelas, os setores médios dos centros urbanos, consumir novos e mais de retirá-lo do atraso e de construir uma nação realmente independente. Sobre esse período da história brasileira, é correto afirmar que... Vocês querem responder essa? Vou lá, tá? Foi marcado pelo nacionalismo e isolacionismo promovido pelo presidente Juscelino Kubitschek, que nacionalizou multinacionais aqui existentes. Incorreto, gente. Juscelino Kubitschek ele é quase um liberalzão nesse governo aqui. Obviamente não houve isolacionismo, até porque, como eu falei para vocês, ele vai permitir o investimento de capitais estrangeiros no Brasil. Então a letra A está incorreta. Apesar do desenvolvimento das emissoras Tupi São Paulo, Tupi Rio de Janeiro, Record e TV Rio, o consumismo das camadas médias urbanas não se desenvolveu. O texto literalmente acabou de falar isso, que os setores médios eles conseguiram consumir novos produtos, tá? Então essa aqui, ó, tá incorreta. A modernização ocorrida no espaço urbano não se reproduziu no ambiente rural, onde permaneceram as velhas relações de poder, mesmo com o aumento da mobilização dos movimentos sociais do campo. Olha, essa aqui não tem como a gente saber, né? Vamos deixar aqui. Apoiando as ligas camponesas, Juscelino Quando a gente fala sobre reforma agrária, você tem que lembrar que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não fizeram reforma agrária. Nunca na sua história, tá? Nunca, 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 nunca. Inclusive, quem fala sobre reforma agrária, gente, no Brasil, é taxado de comunista, ou é deposto, ou sofre um golpe militar. Que é o que vai acontecer com quem, gente? Com esse garotinho aqui, ó. Que é o Jango. Então, o Juscelino Kubitschek ele nunca fez uma reforma agrária, até porque essa reforma agrária nunca ocorreu no Brasil, tá? Então, ó, a resposta correta seria a letra C.
Beleza? Segunda questão. Eleito com o slogan 50 anos em 5, o presidente Juscelino Kubitschek, JK, fez de seu governo um período de grandes investimentos em setores produtivos, mas também de gastos elevadíssimos. Apesar do inegável avanço e diversificação do setor produtivo, o último ano do seu governo apresentou um índice de inflação de 30,9%. O processo inflacionário gerado nesse período corroeu a economia brasileira nos anos seguintes ao seu governo. Um dos aspectos de destaque do governo de JK foi... E aí, foi o que, gente? Essa dá para responder. Fácil. Querem um minuto? Literalmente um minuto. Sim ou não? Ó, também tá no notebook, já vê isso. Vamos lá, então. Essa dá pra responder, gente. Isso mesmo. Quer responder a B, gente? Tá corretíssimo. Não vou nem discutir muito, né? Mas, por exemplo, a letra A, isso aqui, gente, é do que? Vargas, tá? Por isso que ela tá incorreto. Promoção da importação de automóveis. Não houve essa promoção de importação. Foi justamente a criação dessas indústrias. Os automóveis eram produzidos no Brasil. Então, essa aqui está incorreto. E a sua política desenvolvimentista voltada exclusivamente para atender o desenvolvimento das atividades agroexportadoras. Não eram atividades agroexportadoras. Juscelino Kubitschek, a maior marca dele, gente, é investimento nas indústrias. Beleza? Vamos para o resto. Vamos rápido aqui para a gente responder mais questões. Aí tem o Júnior Quadros, que é essa figura, sério, eu acho ele muito engraçado, o pobre rei. Ele era carismático, o bichinho. Mas isso era meio maluco, tá? O Júnior Quadros, gente, ele vai entrar no governo nesse processo inflacionário muito, muito grande, principalmente causado por conta desse governo do Juscelino Kubitschek. Então, obviamente, ele já chega dentro de uma crise. E ele já chega também criando inúmeras políticas econômicas, como o que, gente? Ele vai congelar os salários mínimos, né, para não aumentar, para justamente não aumentar mais ainda a inflação. Com isso, ele vai desvalorizar a moeda nacional, né, e vai restringir o acesso de fundos de crédito. Uma coisa que vale a pena, gente, lembrar é que o Jânio Quadros, uma das características dele, é que ele vai ter uma política econômica que, basicamente, ele não vai ligar para as discussões, não para as discussões, né, mas para a ideologia dos países com que ele comercializava. Tanto que ele vai começar a comercializar com Cuba. Ele é um dos únicos países nessa época aqui, gente, que vai, por exemplo, receber o Che Guevara aqui no Brasil, dando até uma premiação para ele, porque ele tinha esse pensamento de que deveria comercializar com todos os países, tanto que é ele que vai reatar os negócios com a China, tá? Inclusive, quando ele vai sair do poder, o Jango, ele estava na China, lá em uma reunião da China com a China comunista, beleza? Então, ele vai ter essas medidas para tentar diminuir a inflação, né? Obviamente, congelando os preços, congelando o salário mínimo, porque aí diminuiria a emissão da moeda, né? E com isso, fazia com que a moeda valorizasse um pouquinho mais, tá? A campanha dele, gente, é baseada nisso aqui, que tinha até um single, né, que era varre, varre, vassourinha, então por isso que tem essas fotos com ele, com essa vassoura, né, o Jango, esse carinha aqui do meio, ó, gente boa, ele parece ser muito gente boa, pô, tenho certeza que ele era muito engraçado. E ele é um dos presidentes que tem um dos menores mandatos do Brasil, porque ele só vai governar, como vocês perceberam aqui, ó, de 1961 a 1961, porque ele só vai ter 7 meses de governo, tá? Ele vai renunciar, gente, em agosto do mesmo ano. Por quê? Segundo ele não conseguia governar
por conta de, não divindades, né, mas, tipo, havia um espírito maligno que impedia ele de governar o Brasil. Por conta disso, ele vai lá e renuncia. O que é mais engraçado, gente, é que ele renuncia e, tipo assim, não tem como a gente falar que foi alguma ameaça, que foi alguma coisa, porque ninguém esperava essa renúncia. Gente, é sério, o coitado do João Goulart, ele tava na China. Aí imagina um cara lá na China, aí do nada ele recebe a notícia assim, ei, o teu chefe, o presidente, acabou de renunciar. Parabéns, você é o presidente do Brasil. Ninguém esperava isso, gente. Ninguém esperava isso, tá? Então, o Jânio Quadros, ele simplesmente renuncia do nada por conta dessas forças maiores, tá? Então, obviamente, essa galera vai ficar, assim, meio puta da vida com ele, porque ele vai se eleger, gente, nesse discurso que ele iria acabar a corrupção, ele ia varrer todos os políticos da corrupção, que então ele vai ser justamente esse, sei lá, um cara muito carismático, vai conquistar o povo, que, meu Deus, agora acaba a corrupção e o Brasil vai deixar de ser desenvolvido, né? Porque eu acho que vocês foram crianças, né, do século XXI, igual eu, né? Que a gente cresceu ouvindo que o Brasil era o país do futuro, né? Eu acredito que vocês também ouviram isso, que eu cresci ouvindo isso. Então, esse país do futuro já existia lá em 1950, gente. Então, sempre havia essa esperança que agora sim vai ter o país do futuro. Aí, do nada, ele simplesmente sai do poder, tá? Por conta dessas forças ocultas. E ele também foi um cara meio assim, contraditório, não, mas um cara bem polêmico, por exemplo. Entre as suas ações notáveis, gente, ele proibiu o uso de biquínis nas praias, do nada. Ele só proibiu. Ele estabeleceu o Dia Fazendeiro como Dia Nacional. E uma das coisas que eu acho que deve ter mexido muito com o mundo foi que ele suspendeu as rinhas de galo, tá? Que era algo muito comum. Ele foi lá e suspendeu as rinhas de galo. E também suspendeu a intenção do lança-perfume, né? Que hoje é o Loló, né? Que hoje é o Loló. Ele foi lá e proibiu tudo isso, que deve ter mexido com uma classe, a classe da época lá, né? Social, né? Mais excluída. Tá? Então é isso. 7 meses de Jânio Quadros. É uma figura. Aí com isso vai surgir o João Goulart. Vale lembrar, gente, que o João Goulart ele foi vice do Juscelino Kubitschek e ele foi vice do Quadros, né, que eu acabei de falar. E não existe mais ninguém mais injusto que João Goulart na história do Brasil, porque o pobre, ele realmente ele entra em um governo totalmente corrupto, totalmente com uma inflação alta, com preço de alimentos lá em cima, e em um contexto de Guerra Fria, tá? Em um contexto de Guerra Fria, gente, não existe neutralidade. Não tem como você ser neutro. Infelizmente, era desse jeito que havia. E o João Goulart, ele era o criador do PTB, né, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que inclusive vai ser o partido do Vargas, que vai ser apoiado por Vargas também depois da sua queda. Então, o João Goulart, ele basicamente foi apadrinhado por Vargas. E ele tinha essas ideias trabalhistas, mais à esquerda, beleza? Mas qual vai ser o maior problema do João Goulart, gente? Eu vou pular essas coisas aqui, viu? Vai ser porque o Goulart, ele vai defender essas reformas de base, beleza? Essas reformas de base, quais eram, gente? Eram as reformas necessárias para o Brasil, que inclusive, na minha humilde opinião, né, até hoje são necessárias, que é o motivo do Brasil estar numa situação ruim até hoje. É que nunca no Brasil houve reforma agrária, nunca no Brasil houve uma reforma tributária justa, que diminui as desigualdades. Até hoje, assim, hoje teve uma reforma eleitoral, mas nessa época aqui, gente, essa reforma eleitoral, definida por João Goulart, era de uma maior inserção da população, então naquela época ele defendia que os analfabetos deveriam votar, que até 1963, gente, não havia voto dos analfabetos, tá? E ele defendia a nacionalização de empresas estrangeiras. O que isso aqui é, gente? É uma das primeiras medidas comunistas, tá? Uma das primeiras medidas comunistas, a nacionalização das empresas estrangeiras. Então isso causava um medo gigante. Fora, gente, que o governo aqui, ó, logo do seu início, ele vai ser marcado por uma grande campanha contra o João Goulart. Eles não queriam que o João Goulart assumisse o poder. Tanto que vai ter essa campanha da legalidade, comandada por Leonel Brizola, tá? Que era para garantir que o João Goulart ele governasse o país. Beleza? Fora isso, gente, né? Todas as reformas que ele defendia claramente
tá? Que não era um bicho de sete cabeças, gente. São reformas básicas, que ele queria garantir terras para toda a população, ele queria garantir alimentos, ele queria garantir uma igualdade tributária, tá? Não são coisas sete mundos, mas para a elite, naquela época, o João Goulart foi taxado de comunista inúmeras vezes. E também ele não se ajudava. Tanto que é ele que vai reatar as relações diplomáticas com a União Soviética, tá certo? Ele vai ser contra as sanções impostas contra o governo cubano. Ele vai fazer tudo isso, tá? Uma das medidas que vai ser muito famosa do João Goulart, gente, vai ser o plano trienal, onde havia o congelamento de preços e salários para tentar controlar a inflação. Só que, gente, o João Goulart ele vai sofrer um grande boicote dos deputados, tá? Desde 1961 já havia esse boicote e, com o passar do tempo, ele vai aumentar ainda mais o boicote contra ele. Então, basicamente, por isso que eu falei que o João Goulart é um dos caras mais injustos da história do Brasil, porque ele tinha reformas que claramente mudaria o rumo do Brasil e um rumo para um caminho melhor, né? Só que, obviamente, ele foi totalmente, como posso falar, cancelado pela galera da época, foi cancelado. Beleza? Então é com isso, gente, depois de tudo isso aqui, dessa criação do fantasma comunista, que o João Goulart ia implementar o comunismo no Brasil, vai haver a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, essa marcha vai ter mais de 500 mil pessoas, tá? Onde eles basicamente pediam a volta dos militares no poder. E é daí que vai surgir a ditadura militar. E é daí que é assunto para outra aula. Beleza? Tentei falar o mais rápido possível para a gente conseguir resolver mais questões. Vamos lá. Como outros governantes brasileiros do século XX, Jânio Quadros também não concluiu seu mandato presidencial. O fim precoce do governo de Jânio Quadros deveu-se. E aí? Essa é muito fácil. É dada essa questão. Letra C. A sua inesperada renúncia apresentada ao Congresso em uma carta a qual dizia ter forças terríveis agindo contra eles. Tá? Deixa eu mais uma questão. Eleito presidente da República em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros assumiu o cargo em 31 de janeiro de 1961. Contudo, seu governo foi inconcluso. Não completou sequer 7 meses, uma vez que renunciou ao seu mandato em 25 de agosto de 1961. Alguns dos aspectos que marcaram seu governo e são considerados responsáveis por sua curta duração foram... E aí? Um minutinho para vocês responderem. Quem marcou a letra B tá corretíssimo, gente. Aqui é do Vargas, né? Mais uma vez, falou em CLT, falou em Petrobras, vocês vão lembrar de Vargas. Esse aqui, apoia os Estados Unidos na sua política em relação à delicada situação entre Israel e Palestina. Isso aqui só vai acontecer, gente, se eu não me engano, em 1992. Vai ser o famoso não tratado, Conferência de Madrid. Então não tinha como ser ele, tá? O plebiscito também tinha outras coisas, né? Sistema Nacional da Previdência Social, né? Criação da Previdência, não retirou direitos dos trabalhadores, né? Então, essa aqui também estava incorreta. Plebiscito que derrotou o sistema parlamentarista implantado em 1961 pelo Congresso Nacional. A proposição das reformas de base que provocaria transformações na sociedade brasileira. Isso aqui está falando sobre quem, gente? Sobre o Jango. Mas não houve também nenhuma dessas reformas. Então tá incorreto. Beleza? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma questão. Marquei essa aqui.
Poucas vezes um presidente da República assumiu o poder em circunstâncias tão difíceis quanto João Goulart. O país estava mergulhado em uma crise econômica grave, com dívidas a pagar imediatamente e sem recursos para investimento. Politicamente, estava dividido entre forças antagônicas, prestes ao confronto armado, e inserido numa guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos. Considerando o texto acima, podemos afirmar corretamente sobre o governo de João Goulart o quê? Ixi, isso aqui tem letra E. Um pouquinho mais. Um pouquinho maior, mais dificinho. Inclusive, eu acho que deve ser do Enem. E aí, gente? As costas. Letra E. Só a Manuele vai sacrificar. Ai, gente, tô animado pro Enem. Vocês sabem, eu já falei já que eu vou fazer nesse final de semana? Pois fale a sua dúvida, Ana Luísa. A sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Vamos lá, gente. A renúncia de Jânio Quadros levou as forças políticas conservadoras a apoiarem João Goulart? Não houve esse apoio ao João Goulart, gente. Tanto que foi o que eu falei aqui. Vai haver uma campanha da legalidade para justamente o João Goulart assumir o poder, tá? Que isso aqui já demonstravam o quão a galera não apoiava o João Goulart. Realmente o João Goulart, gente, ele vai assumir um poder com um Congresso totalmente contra a ele. Totalmente contra. Então, é por isso que ele vai sofrer uma série de. Não é tipo cancelamentos, não, mas eu tô esquecendo o termo correto. Mas é uma. Tudo que ele queria aprovar, gente, a Câmara ia contra, tá? Então, qualquer tipo de pergunta falando que ele recebeu um apoio, se não tiver Leonel Brizola, tá errado, tá? Porque o Leonel Brizola que vai ser um dos grandes políticos que vão apoiar essa campanha da legalidade. Tá? Então ela está incorreta. A tentativa de golpe que levou João Goulart ao poder originou uma experiência presidencialista com limitações ao poder do presidente. João Goulart não fez nenhum golpe, gente. Então a letra C está incorreta. Apesar da crise política, João Goulart recebeu uma boa herança econômica. Não recebeu, gente, nenhuma herança econômica. A única herança econômica foi as contas do Juscelino Kubitschek, viu? Que vai demorar muito tempo para ser pagas, inclusive. Então, ó, incorreto. A permanência de João Goulart no poder somente foi possível graças ao apoio da Igreja Católica no poder, que viu o presidente que renunciou, Jânio Quadros, como um acompanhado com o movimento comunista. Não, gente. Jânio Quadros ele não era um acompanhado com o movimento comunista. Então, obviamente, por eliminação, você poderia ir de letra E. João Goulart assumiu em meio a um confronto de classes e a crise do regime, de um lado, o projeto desenvolvimento capitalista, reformista, e de outro, projeto que previa a liberação do câmbio e defendia o rigor no controle da inflação e a abertura do país ao capital externo. Beleza? Vamos tentar resolver o máximo de questões possíveis. Nessas questões, gente, vocês querem que eu vá falando, que eu vá dando oportunidade para vocês responderem? Como é?
Nenhuma sugestão? Então eu vou falando. Tá? Só ajeitando aqui meu monitor. Enem, gente, é aquilo, né? Vocês devem já saber, não sei se vocês estudam para o Enem. Qual é o problema do Enem? O Enem, ele sempre vai te dar mais de uma alternativa correta. Sempre no Enem tem mais de uma alternativa correta. Mas o que é que vocês têm que se atentar na prova do Enem? É ler o texto. Porque a alternativa correta mesmo da questão vai ser sobre o que o texto está assentando. Beleza? Não sobre as outras coisas. Tá? Então sempre vai ser assim. Toda questão do Enem tem 2 ou 3 alternativas que são corretas porque tem a ver com o texto da questão. Mas, no texto da questão não. Tem a ver com a contextualização da questão. Mas ela é incorreta porque não tem a ver com o texto. Beleza? Então tem aquelas dicas de sempre ler as alternativas primeiro e depois ir ler o texto para você meio que ter um feelingzinho da questão. Mas aqui a gente vai ler os textos primeiro, tá? Vamos lá. Há outras... É sempre importante também, como eu falei para vocês se atentarem à contextualização, porque isso vai fazer com que vocês já eliminem inúmeras questões. Ou inúmeras questões não, inúmeras alternativas. Há outras ações fortes para promover a participação da população em eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, estavam sempre alijados do processo eleitoral no Brasil. Não somente nos períodos ditatoriais, mas também nos democráticos. Tá? Então, eles estão falando da participação dos mais pobres na eleição. Na eleição de 1933, por exemplo, apenas 3,3% da população do país votaram. Em 1945, com a volta da democracia, foram parcos 13,4%. Em 1962, só 20% dos brasileiros foram às urnas. Aí tem aqui a citação. Baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados ocorria em função de quê, gente? Aqui tem várias questionamentos, né? Que, como eu falei para vocês, estão corretos porque ocorreram no Brasil, mas em referência ao texto. Qual era o motivo dessa baixa votação da população e principalmente da classe mais pobre? É a letra C. É a letra C, assim, de cara. Isso aqui é uma questão que vocês nem deveriam perder tempo. Como eu falei para vocês. Havia um voto facultativo? Sim. Só que esse não era o motivo disso. Na grande maioria, apesar de... como eu falei, gente, era um voto censitário, basicamente. Era um voto censitário meio que escondido. Porque só os ricos que tinham acesso à alfabetização. Então, com isso, obviamente, as classes mais pobres não tinham essa liberdade. Exclusão do sufrágio feminino? Não, porque eles citam 1945, eles citam 1962, eles citam 1933. Nas 3 eleições, gente, já tem o voto feminino. Beleza? Então, essa aqui está incorreta. Como a gente já viu, essa é a correta. Exigência da comprovação de renda? Não, porque essa política aqui do voto censitário, ela termina em 91. Tá? Influência dos interesses das oligarquias tem a ver, tá? Como eu falei para vocês, está correto, mas não tem a ver com o texto, porque realmente vai ter aquele voto de cabresto, né? Que realmente é sobre as oligarquias, mas como a gente viu aqui, a primeira citação é de 1933 e vai até 62. Então já é um período que não há república oligárquica, então a gente já está na era Vargas. Então por isso que ela está incorreta. Beleza? Ixi, eu não excluí isso aqui. Questão 2. João Goulart, que a gente acabou de falar. Porque realmente, gente, esses dois eu achei perfeito isso aqui, porque realmente os 2 assuntos que eu falei hoje são assuntos que caem bastante no Enem. Muito, 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 muito. Então, casou bem. Na década de 1960, o governo Goulart tentará de uma só vez realizar um conjunto de ajustes políticos e sociais. Esses ajustes é o quê, gente? São as reformas de base. Vou aproveitar que já estava escrito aqui, né? Que são o quê? Aquelas reformas tributárias, reformas agrárias, etc, etc. Com a finalidade de incluir a nação oficial. No caso, ele queria incluir todas as classes sociais. E na própria Constituição Federal, uma série de grupos que, em parte, a política e a história havia deixado para trás, e que a nova conjuntura brasileira e internacional fazia emergir.
fazia emergir. Gente, o Jango, ele tinha um flerte com a esquerda, né? Como a gente falou, ele vai apoiar, ele vai ser contra as exceções não, né? Contra os embargos econômicos da Cuba. Ele vai ser um cara que visitou a China popular, né? E etc. E dentro desses países havia uma movimentação de que classe social, gente? Por exemplo, a União Soviética. Quem estava na ascensão do poder ali? Esse tipo de pensamento vocês têm que ter, beleza? Na conjuntura histórica abordada no texto, surgiu como protagonista no campo político o grupo social dos. Quem, gente? Essa aqui também estava fácil. Acho fácil, né? Isso mesmo, trabalhadores rurais. Principalmente, gente, empresários industriais já estavam no poder desde a década de 30, a oligarquia regional já estava no poder desde a década de 90. Para falar a verdade, as oligarquias já mandavam no Brasil há muito tempo, desde o do Brasil colonial. Os profissionais liberais, eles estavam ali, mas não era, tipo, eles não eram excluídos, tá? Mas também eles não eram a elite que mandava. Só que também eles não. Será que eu posso explicar? Eles não estavam. Sim, eles não precisavam emergir, sabe? Porque meio que eles estavam ali no meio desses dois aqui, ó. Profissionais liberais meio que estavam ligados a eles, tá? Religiosos católicos não, porque também os católicos são outra classe que já estavam no poder há muito tempo, tá? No Brasil, após a eclosão da Bolsa Nova, no fim dos anos de 1950, quando efetivamente a canção popular começou a ser objeto de debate e análise por parte das elites culturais, desenvolveram-se duas principais vertentes interpretativas da nossa música: a vertente da tradição e a vertente da modernidade. Dualismo que não surgiu nessa época e nem se restringe ao tema da produção musical. Desde pelo menos 1922, a tensão entre tradicional e moderno ocupa o centro do debate político-cultural no país, refletindo o dilema de uma elite em busca de uma identidade brasileira. A manifestação cultural que, a partir de 1960, pretendeu sintetizar o dualismo apresentado no texto foi... Sei, né? Tem nem o que questionar também aqui. É o movimento musical da década de 60 e da ditadura militar, tá? E eu sou nessa. Aí o brega, né? A gente sabe que não é o cancioneiro caipira. Todas aqui estão corretas, né, gente? Mas é como eu falei para vocês, você sempre tem que responder a questão que tem a ver com o texto. O texto falava sobre Tropicália, claramente. Que falava sobre a década de 1960. Então, Cancioneiro Caipira era um retrato cotidiano do homem, campo de melodia triste, então não tinha nada dessa dicotomia. Essa canção também, essa canção é do movimento de 1920, ela surge em 1920 no Brasil, então ela tá incorreta. E a Jovem Guarda é aquela galera do Roberto Carlos, né, que não tem nada de novo. Beleza? A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Porém, o fator mais marcante foi a crise financeira denotada pela quebra da Bolsa de Nova York. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo a... E aí? Gente, a partir de 1930, vocês vão lembrar de quem? Daquele baixinho que a gente acabou de falar. Nosso queridinho Vargas. Tá? Uma das recomendações que eu tenho para vocês é sempre fazer essas anotações. Coisas já vão delimitando qual é a resposta. Falou em Vargas, você fala em quê, gente? Industrialização. Na letra A. Você não tem nem que pensar direito. Nacionalização de empresas estrangeiras atingida pela crise, não há essa nacionalização. Inclusive, foi o que eu falei para vocês. Ele vai se juntar à classe empresarial logo de início, justamente porque ele queria ter esse apoio dessas distintas classes sociais que havia no Brasil.
Venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores? Não. Também não. Não vai ocorrer isso no Era Vax, que seria quase uma reforma agrária. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de bases recém-criadas? Não. Assim, mas esse também não é o principal fator do texto. E como eu falei para vocês, na Era Vargas vai ser marcada justamente pela expulsão desses imigrantes, tá? Essa migração que ocorreu nesses últimos 40 anos da República, ela vai diminuir drasticamente. Então, não a marca da Era Vargas é essa entrada de imigrantes, não, viu, gente? E sim a deportação de imigrantes. Abertura de linhas de financiamento especial para as empresas do setor terciário? Não, tá? Lembrar que setor terciário é o setor dos não bens de consumo, mas é tipo de serviços, etc, etc, tá? Entendido? Tô falando muito rápido. Não, né? Vamos lá. Depois de 10 anos de aparente mobilidade, 77.950 operários estavam em greve em São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema. É porque eu sempre tinha a Singrid aqui, né? Que é ela que me parava quando eu falava muito rápido, mas nunca mais eu via ela aqui nas aulas. Aí eu fico na dúvida se estou falando muito rápido ou não. Mas vai dar certo. Em todas as fábricas, os operários cruzaram os braços em silêncio. Apanhado de surpresa, o governo militar ficou por algum tempo sem ação. Os empregadores, por sua vez, sofriam sérios prejuízos a cada dia de greve. Aí tem toda aqui a citação do cara, né? O movimento sindical, no final dos anos de 1970, começou a se rearticular e patrocinar greves de significativa repercussão. Essas greves aconteceram em um contexto político e institucional de... E aí? De que, gente? Contexto institucional de quê? 1970, você estava passando pelo quê no Brasil? A ditadura militar. Então, quando você for ler essas alternativas, você tem que pensar em qual era o cenário da ditadura militar aqui, gente. Revogação da negociação coletiva entre patrões e empregados. Incorreto. É durante a ditadura militar, gente, que vai ter justamente essa criação de uma lei onde os patrões poderiam negociar diretamente com seus empregados. Tanto, gente, que eles podiam desrespeitar a CLT. Durante a ditadura militar, os patrões eles podiam desrespeitar a CLT caso houvesse esses acordos entre patrões e empregados. Vocês acham, gente, que isso aqui ajudou quem? Os patrões ou empregados? Obviamente, foi os patrões. Então, não tem nada a ver com a classe operária aqui. Afirmação dos direitos individuais por parte de minorias. Vocês acham que minorias tinham direitos durante a ditadura militar? Obviamente que não. Então, essa estava incorreta. Suspensão da legislação trabalhista forjada durante a Era Vargas? Não, também. Não há uma suspensão, tá? Não há uma suspensão. Obviamente, há essa lei que eu falei para vocês, mas era caso houvesse um acordo entre patrões e empregados. Limitação à liberdade das organizações sindicais e populares? Corretíssimo, tá? É uma das maiores características durante o governo militar. Discordância dos empresários com as políticas industriais? Não. Gente, tem historiador que hoje em dia nem fala mais ditadura civil-militar, mas sim ditadura empresarial-militar, porque justamente a ditadura militar ela vai ter um grande apoio de militares, ou de militares não, dos empresários. Inclusive, uma curiosidade, né, que a gente vai ver na aula de ditadura militar, é que por muito tempo onde havia as construções de empresas, indústrias, essas coisas, vai ser onde vão ser enterrados presos políticos. Por exemplo, tem um caso que, infelizmente, não me veio o nome agora, mas foi de um cara que foi amarrado dentro daquele cano do carro, ele foi amarrado para ser queimado, assim, a cara dentro do carro, onde os militares andaram com ele amarrado nesse carro, dentro da pista de avião, por bastante tempo, até a morte dele. Ele foi torturado
e foram... Ele foi... Esqueci o nome agora, quando vai para debaixo da terra. Ele foi... Como é que eu falo? Eu esqueci o nome. Mas ele foi sepultado na construção dessa pista de avião, que inclusive era de uma empresa que apoiava publicamente a ditadura militar. E isso, gente, não é um caso isolado. Vai ser um caso que vai haver no Brasil inteiro, que as empresas vão apoiar a ditadura militar até o final, tá? Entendido? É por isso que essa aqui está incorreta. A aula sobre ditadura vai ser nessa sexta? A aula dessa sexta seria sobre Guerra Fria. Mas se vocês quiserem, se for pelo bem da nação, eu posso fazer sobre ditadura. Vocês escolhem. Para mim, tanto faz, mas seria sobre Guerra Fria essa sexta-feira. Beleza? Mas aí vocês que dizem. Na verdade, não ia ter aula na sexta, não. Mas se vocês quiserem também, eu faço aula na sexta. Tá? Que eu ainda fiquei de falar com a Jennifer sobre ter ou não aula na sexta. Então tá certo, eu vou ver. Eu juro que eu vou tentar, mas eu vou ver. Principalmente porque próxima sexta eu tenho que viajar, então eu tenho que adiantar mesmo as aulas. Tá? Porque Guerra Fria eu acho que é mais importante. Mas pode ser uma ditadura. Cai muito também no Enem, né? Os dois caem muito, por isso que eu fiquei muito nessa decisão. Porque Guerra Fria é um assunto extenso, assim, é sobre a União Soviética, é sobre a Revolução Chinesa, é sobre a própria ditadura militar no Brasil, a própria ditadura militar em inúmeros territórios da América Latina, sabe? Mas vai dar certo. Tinha 5 metros o mapa que dominou o encontro que teve lugar na chancelaria do Reich. Mostrava o continente com rios, lagos, nomes de alguns locais e muitas manchas brancas. Quando a conferência chegou ao fim, depois de mais de 3 meses de discussões, ainda havia grandes extensões do continente onde nenhum europeu tinha posto os pés. Não, gente, mas vai ter as aulas, viu? Próxima semana são as últimas aulas de história. Tá? Então a gente vai encerrar todos os assuntos. Aí daqui 2 semanas é só revisão. Tá, representantes de diversos países deslocaram-se a convite do chanceler alemão Otto von Bismarck para dividir o continente entre si, em conformidade com o direito internacional. Com 2 exceções, todos os estados que hoje compõem o continente foram divididos entre as potências coloniais poucos anos após o encontro. Muitos historiadores consideram que a conferência foi o fundamento de futuros conflitos internos no continente. Que continente, gente? Continente africano, tá? A cidade alternativa também na Europa, mas é por conta desse... Quase falei a resposta, mas é por conta dessa reunião aqui que vai ter uma separação muito grande entre países da África que não vão respeitar a cultura, não vão respeitar as demarcações políticas naturais, né, que surgem, obviamente, com o desenvolvimento das sociedades, e isso vai gerar inúmeras crises, tanto que é um motivo do continente africano ter tantas crises políticas hoje em dia, porque há sempre 2 grupos políticos de interesses distintos em um só território, e obviamente isso nunca vai dar certo. Então é por esse encontro aqui, eu tô com medo de falar o nome, que há todos esses processos, por exemplo, de golpes de Estado na África até hoje. Beleza? A cenário alternativo que apresenta corretamente a conferência que o texto se refere e o processo histórico que iniciou a partir dela. E aí, gente? Meio que eu dei a resposta, né? Mas essa é correta. Essa é muito fácil, no caso, não é correta, não. Conferência de Berlim, tá? Lembrar, a Conferência de Versalhes, gente, fim da Primeira Guerra Mundial. Conferência de Madrid, aí aqui tem um problema. Porque a Conferência de Madrid tem um Tratado de Madrid de 1750, tá? Mas também tem a Conferência de Madrid, que era uma tentativa de paz entre a Palestina e Israel no fim da década de 90. Então, pode ser os dois, mas é incorreto, né? Então não vamos debater ou perder tempo com isso.
Conferência de Tordesilhas? Não. Tordesilhas foi só 2 países, gente. Qual? PT e Espanha. Conferência de Verdun, cujo tratado final dividiu a Europa entre os herdeiros de Carlos Magno no início do século XX. Não, gente. Século XX, Carlos Magno já tava, a gente tinha mais nem osso. Tá? Então, não foi isso daqui. Mas realmente a Conferência de Verdun foi o tratado que dividiu a Europa, tá? Entre os descendentes do Carlos Magno. Só não foi no século XX. Ou no século XX não. Ou eu li errado, pensei que foi século XX, século X. Tá? Mas não tem nada a ver com esse. A resposta à Conferência de Berlim. Certeza. Aí agora a gente vai para a última, ó. O resto eu respondo na sexta-feira. Ai, eu tô ficando sem voz. Hoje passei o dia fora. A década que se segue após o fim da guerra constitui praticamente uma continuação desta com a acomodação difícil de seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, a ação dos Estados Unidos, o recuo da Europa e o início da contestação anticolonial marcam uma década que, para muitos, foi de pessimismo e, para alguns, de ilusão, que bruscamente se encerra com a quebra da Bolsa de Nova York. Com a crise de 29, terá início a preparação de uma nova guerra mundial. Qual é essa, gente? Os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a ação de regimes propensos ao novo conflito armado, pois tô mexicano, viu? DD, quem marcou D, gente, está correto, porque realmente o problema foi que em 29 havia uma grande, como posso explicar isso de forma resumida? Havia aquela ideia da mão invisível do Estado. Eu acho que você deve ter visto essa filosofia ou geografia, provavelmente, onde os mercados eles iriam se autorregular sempre. Obviamente, gente, isso foi muito divulgado no século XX, né, que foi no século XIX, antes do século XX. E é diante disso que vai ter aquela alta produção, que vai ser um dos motivos do crédito da Bolsa de 29, que vai ser uma grande desvalorização dos produtos, e obviamente isso vai dar uma crise econômica entre as indústrias, e essa crise econômica vai prejudicar inúmeras pessoas que estavam investindo na Bolsa de Valores, né? Sei lá, porque nessa época em 29, não sei se você sabe, muita gente pedia empréstimo para investir na Bolsa de Valores. Obviamente que havia essa ilusão do retorno sempre, né? Porque o capitalismo era perfeito naquela época. E o que vai ocorrer é que as empresas dessas ações compradas, elas faliam. E basicamente não havia um retorno. Não sei se já apostaram, né, em alguma coisa, mas geralmente, por exemplo, você aposta um dinheiro e é retornado um valor baseado na chance, né, que é a odd, baseado na chance de retorno daquele valor. Então, por exemplo, eu aposto 1.000 em uma odd que é 1,5. Isso quer dizer o quê? Que esses R$ 1.000 vão ser multiplicados por 1,5. Então, caso dê certo, esses R$ 1.000 voltariam como 1.500. A Bolsa de Valores é mais ou menos isso daí, tá? Eu tô tentando dar um exemplo bem assim, bem aleatório, viu? Não leve no pé da letra, não. Então, a Bolsa de Valores era basicamente isso. Então, muitas pessoas na década de 20 faziam empréstimos gigantescos, sei lá, de 10 mil, e compravam ações dessas empresas. Então, gente, com a crise de 29, que vai ser justamente a queda do valor dessas empresas, o retorno, que deveria ser tipo esse 1.500, vai ser quase nada ou zero. Com isso, gente, vai gerar uma grande crise, mas principalmente nas exportações. E é por isso que o Vargas vai começar a investir nas indústrias de base, porque o Brasil não tinha. E a gente ficava muito à mercê desses países. Tá certo? E isso, gente, vai ser
na Europa inteira. Vocês têm que lembrar que os Estados Unidos estavam financiando a reconstrução da Europa. Com o crash da Bolsa de 29, os Estados Unidos vai basicamente parar com isso. Vai parar com essas reconstruções da Europa. E isso que vai gerar, para você ver como é um efeito bola de neve. Quando ele vai negar agora os empréstimos e esses investimentos nessa reconstrução, vai gerar uma grande inflação em quais países, gente? No país mais afetado pela Primeira Guerra Mundial, que foi quem? A Alemanha. E isso, que era esse país, né, que estava totalmente dependente dos investimentos dos Estados Unidos, vai voltar uma grande onda de fome, uma grande onda de desemprego, e isso que vai gerar justamente umas figuras com os discursos totalmente antiliberais, beleza? E obviamente é por isso que essa aqui tá correta, no caso, essa é a opção correta, porque realmente é com essa falência das ideias liberais que sempre haveria um desenvolvimento, que o mercado que iria regularizar tudo, é que vai surgir os movimentos totalitários na Europa. Não só na Europa, como também no Brasil, já que o Vargas também assume o poder muito influenciado pela crise de 29. Beleza? Certo? E é isso, gente. A aula de hoje foi isso. Vou encerrar por aqui. Sexta-feira, na nossa aulinha, eu completo essas questões com vocês. Tá certo?